Olá, queridos amigos de Ideal Espírita. Meu nome é Aloísio Sônego, sou trabalhador voluntário da Sociedade Beneficente Obreiros do Bem de Araraquara. Estamos aqui reunidos neste momento, de forma virtual, para conversarmos um pouco a respeito dos ensinamentos de Jesus à luz da doutrina espírita. Somos muito gratos por esta oportunidade que o Pai nos concede de estarmos reunidos em pensamento e em coração para as nossas reflexões deste dia. Um dia muito especial, porque todos os dias que fizermos as nossas mentalizações, as nossas preces, as nossas orações, são dias, sim, especiais em contato com Jesus. E aproveitando esta doce melodia que nos envolve neste momento, convido a todos para fecharmos os nossos olhos, mentalizarmos ao nosso lado a doce presença do nosso Mestre Jesus, para fazermos as nossas preces, rogando a proteção da espiritualidade amiga, dos nossos anjos de guarda, protetores queridos, que diuturnamente velam por nós. E assim, para darmos início à nossa reunião, dizemos: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas, à medida em que vamos perdoando aos nossos devedores. Não nos deixes entregues a tentações e livra-nos, Senhor, de todos os males, principalmente daqueles que ainda trazemos dentro de nós mesmos, porque Teu é o poder, o reino e a glória para todos sempre. Que assim seja, Senhor, que assim seja. Irmãos, é com uma alegria enorme que nos reunimos neste momento. Nos reunimos para conversarmos a respeito do Evangelho de Jesus. O Evangelho de Jesus, segundo a doutrina espírita, segundo o Espiritismo, no capítulo 21, uma mensagem muito oportuna. Haverá falsos cristos e falsos profetas. E eu vou falar uma coisa muito pontual. Nesse momento, nesse período de isolamento social que nós todos estamos passando por uma questão dessa pandemia que envolveu a cada um de nós, não só no nosso país, mas também no mundo todo, trazendo momentos de reflexão, momentos de angústia, momentos de dor, de sofrimentos, para aqueles que são acometidos pela doença, aqueles que têm os seus entes queridos levados abruptamente por este mal que nos assola. E costumeiramente nós, quando nos deparamos com situações desse tipo, de crises, de epidemias, de guerras, de comoções sociais de toda ordem,
É comum estarmos recebendo algumas mensagens ditas do plano espiritual. Mensagens que vêm trazer a nós uma data, um tempo, um momento, uma preciosidade ímpar que costumeiramente acreditamos que elas não retratam a realidade. Vejam, irmãos, não é porque um espírito está na pátria espiritual que tudo aquilo que ele vai dizer é verdade. Nem tudo que vem da espiritualidade é verdadeiro, porque a morte não nos torna santos. A morte não nos transforma em seres melhores. Somos o que somos hoje sem o nosso corpo físico. Então, aproveitando muitas vezes pela invigilância, pelas situações das adversidades, chegam até nós mensagens que não passam pelo menor crivo da razão. O apóstolo João, no seu evangelho, foi muito claro e preciso. Ele disse: não acrediteis em todos os espíritos, mas verificai se eles são de Deus. Sem querermos entrar no mérito da essência dessas mensagens, que muitas vezes elas vêm coberta de uma roupagem bonita, com uma linguagem de certa forma erudita, mas precisamos estar atentos, muito atentos, para não sermos vítimas de embustes, vítimas de ciladas, coisa que a vigilância e a oração nos faz primordiais nesse momento. Antes de recebermos, antes de passarmos à frente uma mensagem que recebemos, devemos usar a razão, devemos usar o entendimento, o intelecto, que Kardec, por meio de uma mensagem do Espírito Erasto, chegou a dizer que é preferível repelir 10 verdades que aceitar uma só mentira como falsa. Então vejam, qual a importância de usarmos a nossa razão? A espiritualidade não marca datas certas, acabadas, dia tal, do mês tal, do ano tal vai acontecer isso. Não existe esse determinismo. Mesmo porque o nosso tempo é contado de uma forma diferente do plano espiritual. Somente Deus, na sua infinita sabedoria, na sua infinita misericórdia, sabe exatamente qualquer coisa que vai acontecer. Não é dado aos espíritos fazer previsões dessa ou daquela natureza. E muitos de nós ainda somos incautos. Recebemos as mensagens que antigamente era passada de boca a boca, ou seja, de boca ao ouvido, de ouvido à boca, e assim sucessivamente. Hoje, pelas redes sociais, nós nos deparamos muitas vezes com milhares e milhares de mensagens que chegam até nós e nós vamos costumeiramente passando essas mensagens sem o menor senso crítico, sem a menor consideração de análise criteriosa. E a nossa responsabilidade na condição de espíritas é muito grande. Nós não devemos sair por aí alardeando o caos, alardeando essa ou aquela situação. Devemos, sim,
alardearmos a esperança, a paz, a serenidade, o bom senso que falta a muitas das criaturas hoje em dia. Irmãos se degladiando por ideias, por pensamentos, por discussões que não levam a nada. Nós devemos degladiar sim com os nossos defeitos, com os nossos vícios, com as nossas imperfeições que trazemos do íntimo de nós mesmos. Ah, não, mas é mais fácil degladiar com o próximo, porque o outro tem uma opinião A, ou tem uma opinião B, ou tem uma opinião C. Não devemos ser divulgadores de más notícias. Se não tivermos a oportunidade de falarmos uma boa coisa, uma boa notícia, ou uma boa nova, que é o nosso próprio Evangelho, calemos. Deus nos deu 2 ouvidos e uma boca, para que ouvíssemos melhor e falássemos menos. É importante a nossa reflexão. Não somos pessoas papagaio, que vão repetindo aquilo que vai ouvindo sem menor discernimento. O papagaio, pela sua natureza, ele tem essa capacidade de repetir palavras que ele vai ouvindo. Agora, nós não. Nós já somos dotados de razão. E muito, muito cuidado com a maledicência. Lembro-me exatamente deste momento da famosa história de Sócrates, o filósofo da Grécia Antiga, que é atribuída a ele essa história. Não sabemos ao certo se é verdadeira a história. A história sim é verdadeira, mas se é atribuída a Sócrates ou não. Mas não importa. Importa o conteúdo moral que essa história nos traz. Diz essa história que Sócrates estava tranquilamente em seu aposento quando esbaforidamente chega um discípulo e disse a ele: Sócrates, eu tenho uma coisa muito, mas muito séria, muito grave para te falar. Sócrates, muito calmamente, sem dar conta ao abalo do discípulo, falou a ele calmamente: Pois não, meu irmão, diga-me lá o que lhe aflige, mas antes de você me dizer, eu gostaria de saber se você já passou pelos 3 crivos, ou como dizem outras histórias, pelas 3 peneiras. O discípulo, intrigado, falou: 3 crivos? Como assim? Bom, vejamos. O primeiro crivo é o crivo da verdade. Você tem certeza plena e absoluta do que aquilo que você vai me dizer é verdadeiro? O discípulo pensou, falou: bom, verdade, eu não sei. Eu não tirei a fundo. Mas me vieram me dizer, então eu não podia deixar de te falar. Sócrates o interrompeu o discípulo e disse: Pois não, então, meu irmão. Ainda que você não saiba se isso é verdadeiro ou não, pergunto-lhe: você já passou pelo segundo crivo? O crivo da bondade. O que você vai me dizer é bom? Traz algo de bom para mim ou para quem quer que seja? O discípulo coçou a cabeça e falou: não é nada bom não. Muito pelo contrário, se você ouvir, você vai ver que não é nada bom aquilo que eu vou te falar, que andaram falando por aí. Tá certo. Então, se você não sabe se é verdadeiro e tão pouco bom, vamos então passar pelo terceiro e último crivo. O crivo da utilidade. Aquilo que você vai me dizer é útil, de passar para alguém, de trazer algum benefício,
algum ensinamento de utilidade, de crescimento para alguém? O discípulo pensou, falou: não vejo utilidade nenhuma. Aí Sócrates então arremata e disse: então, meu irmão, veja bem, se o que você vai me dizer não é verdadeiro, tão pouco bom e muito menos útil de você passar para alguém, é melhor que você não me conte e que você fique para você mesmo essa história que você veio me trazer. Vejam como que é interessante a lição de Sócrates a respeito da maledicência. Maledicência é dizer mal de alguma coisa ou de alguma pessoa. E a gente não gosta de falar mal dos outros, não é mesmo? Não. A gente só faz um comentário daquilo que a gente ouviu, sem ter a certeza plena e absoluta se é verdadeiro ou não. E hoje, como eu estava dizendo, pelas redes sociais, a nossa responsabilidade é muito maior para não estarmos espalhando notícias falsas, para não cairmos na leviandade. Tá certo? Muitas vezes nós não temos o controle daquilo que recebemos, mas temos sim o controle e a obrigação daquilo que vamos transmitir, para que não sejamos nós os falsos cristos e os falsos profetas que estão divulgando notícias de catástrofe, de medo, de desespero. Tenhamos a certeza de que Deus não desampara nenhuma das suas criaturas. E se nós estamos passando por esses momentos conturbados, reconheço, algo existe para o nosso aprendizado e o nosso crescimento espiritual. Nós não estamos encarnados aqui por acaso. Nós estamos encarnados por uma razão clara. Nesta época, sim, para nós aprendermos, para nós crescermos com tudo isso que está acontecendo. E cada um de nós, individualmente, passa por uma situação muito peculiar. Eu reajo de uma forma, você aí do outro lado reage de uma outra forma. Agora, não importam os problemas, como vamos reagir a eles? Porque a dor é inevitável, mas o sofrimento é opcional. Então, se estamos nesses momentos conturbados, devemos manter a serenidade, a tranquilidade e a paz de espírito em nossos corações, por meio das nossas preces diárias. Mantermos a nossa vigilância e a nossa oração sincera ao Pai. Fazermos a nossa prece com o coração, ligados a Deus, ligados a Jesus, que o Mestre não desampara nenhuma das suas ovelhas. Ele mesmo disse: das ovelhas que o Pai me confiou, nenhuma se perderá. E não é difícil vermos o Mestre recorrendo àquela ovelha perdida, que está lá, quase à beira do abismo. Mas o Mestre, como um bom pastor, vai lá com o seu cajado e recolhe a ovelhinha perdida e traz ao aprisco. E assim somos nós, muitas vezes, que nos perdemos pelos caminhos, nos perdemos pelos pensamentos, pelas nossas palavras, pelas nossas ações, impensadas muitas vezes. E se estamos neste momento, momento de crescimento, momentos de divulgarmos boas novas, a boa nova é o Evangelho de Jesus, que ainda não trazemos dentro de nós mesmos. Então estava falando dos falsos cristos e falsos profetas. Não é diferente se nós sairmos por aí alardeando desgraças, alardeando notícias. Nós temos que mudar o nosso padrão vibratório.
Não, tudo bem, não podemos ser incautos como um avestruz que, ao sinal do perigo, enfia a cabeça dentro do buraco e faz de conta que não está acontecendo nada. Não, não podemos ser incautos. A situação é real, mas também não dá para sermos desesperados, achando que o mundo vai acabar. Quantas e quantas outras epidemias, pandemias, guerras, catástrofes já passou o nosso planeta Terra? Quantos de nós certamente já não passamos por situações desse tipo e nós não lembramos. Então, se estamos neste momento, é o momento da vigilância e da oração. Vigiar muito mais os nossos pensamentos. Fazermos mais orações sinceras. Pela nossa prática das boas palavras, das boas obras. Não é porque estamos isolados em nossas casas, impedidos de fazer muitas coisas que estávamos habituados a fazer, que nos impede de fazer alguma coisa de bom e de útil. Já orou por aquele familiar que está abandonado numa situação de penúria? Já lembrou daqueles profissionais da saúde que estão na linha de frente, muitas vezes passando por dificuldades inerentes à sua profissão? E costumeiramente esquecemos de olhar por aquelas pessoas doentes, acamadas. Que a nossa boca seja para falar palavras de bom ânimo. Que os nossos ouvidos seja para ouvir coisas boas, belas. Que nós possamos a cada dia procurarmos sermos melhores, independentemente das nossas adversidades. Que todas as adversidades, elas são inerentes a todos nós. Ninguém é melhor do que ninguém. Todos nós estamos vivendo neste planeta de provas e expiação a caminho da regeneração. E se essas situações estão acontecendo, certamente é para a nossa melhoria, para o nosso crescimento como espírita, como espírito encarnado. A quem muito foi dado, muito será pedido. Então já temos o conhecimento, não podemos alegar mais ignorância. Já sabemos de cor e salteado a lição. A lição já sabemos de cor, só nos resta aprender, diz a melodia. Então, irmãos, que nós tenhamos ouvidos de ouvir, olhos de ver e bocas de siri. É uma alegria muito grande fazermos essas reflexões, porque às vezes a gente traz essas reflexões na nossa mente. Então, quando a gente tem a oportunidade de conversar com os irmãos, ainda que seja virtualmente, à distância, conseguimos ouvir aquilo que a nossa boca fala. Muitas vezes o pensamento em si não é suficiente para externar aquilo que precisamos ouvir. Então eu só tenho a agradecer. Agradecer a Deus, agradecer a espiritualidade amiga pela oportunidade, pela bênção da sua atenção, pela bênção da participação deste momento. Graças demos a Jesus, aos nossos protetores espirituais que diuturnamente velam por nós. Muito obrigado a cada um de vocês pela oportunidade e que Deus, nosso Pai, nos proteja, abençoe hoje e sempre. Para finalizarmos, convidamos uma vez mais a todos para estarmos reunidos em prece, em oração, agradecendo a Deus, nosso Pai, a Jesus, o nosso Mestre, Irmão Maior, a oportunidade deste encontro. E assim fazemos dizendo:
Pai de infinito amor, de infinita bondade, venha até nós o teu reino de amor e de sabedoria. Dá-nos, Senhor, o pão de cada dia que alimenta as nossas almas aflitas e os nossos corações sequiosos de tua luz. Auxilia-nos, Senhor, nos tropeços da vida, na caminhada evolutiva, pelos caminhos que nos ensinaste a trilhar. Ampara-nos, Senhor, nas nossas lutas, nas nossas dificuldades, e esteja sempre ao nosso lado, nos protegendo, amparando e abençoando, porque teu é o poder, o reino e a glória para todos sempre, e que assim seja. Muito obrigado a cada um de vocês que nesta noite, neste dia, neste momento, fez morada em meu coração. Uma semana de paz, abençoada de muita luz em nossos corações. Que assim seja.